Olá, eu sou o chefe Fábio Bernardino e venho-vos apresentar hoje uma receita maravilhosa. Vamos fazer aqui um pão de milho com cogumelos, neste caso os nossos boletos, mas também em algumas regiões do país são chamados de míscaros ou de tortulho. Eu gosto bastante deste cogumelo e ele pode ser incorporado na nossa gastronomia em inúmeros pratos, ou salteados ou assados, mas nesta receita fica extraordinariamente bom. Pega aqui nos nossos cogumelos, neste caso desidratados, e coloco-os de um dia para o outro em água. Esta água, neste caso, vai ficar aqui com o sabor forte do nosso cogumelo. Pego em farinha de milho, coloco para dentro da nossa tigela farinha de milho e vou hidratar com a nossa água do cogumelo. Desta maneira, assim, a farinha, a água do cogumelo, e agora vou adicionar farinha de trigo. Já sabem, para esta receita precisamos da farinha de milho, da nossa farinha de trigo, dos nossos cogumelos típicos, que são os nossos boletos ou os nossos míscaros, e vamos precisar de outros ingredientes para dar sabor, porque não um belo queijinho português e ainda uma outra variedade, neste caso os nossos cogumelos boletos em estado seco, desidratados, vão ficar aqui maravilhosos. Começamos por colocar a farinha de milho dentro da água e vamos dar consistência com a farinha de trigo. Desta maneira, assim. Pegamos nos cogumelos desidratados e que são triturados para ficarem em farinha, em pó, e vamos adicionando aqui assim um bocadinho deste nosso cogumelo desidratado. Vai ficar extremamente saboroso e tem assim um sabor bastante forte. Desta maneira, assim. Podemos adicionar um pouco mais de farinha, neste caso. Podemos adicionar um pouco mais de farinha, aqui para dentro, e vamos colocar o nosso fermento natural, o nosso isco, que vai fazer com que o pão possa crescer. Neste caso tenho um isco feito com farinha de espelta, que foi misturado com maçã, mel e foi colocado dentro de um frasco a fermentar. Amasso tudo isto e incorporo o nosso fermento natural. Aqui assim, para dentro. Vou amassar novamente e vou deixar o nosso pão a levedar. Aqui a levedação acaba por ser algo muito importante para o nosso pão. Mas o que é que acontece? Este fermento acaba por ter um sabor bastante forte, um sabor mais ácido, que vai ajudar aqui também a contrastar com o sabor do próprio cogumelo desidratado, ficando assim uma maravilha. Temos a nossa massa, aqui assim já quase pronta. Vejam só, ela está pronta quando despega das mãos, assim. Começa a despegar das mãos, colocamos-la na tábua para a amassarmos na totalidade. Ela fica aqui com um sabor bastante forte e bastante intenso do próprio cogumelo. Porquê? Porque o cogumelo, esta água, onde o hidratarmos, acaba por ter bastante sabor e acaba por dar assim aqui uma componente e um sabor fantástico, único, que vai ficar aqui a dar-lhe assim aquele nosso toque bem silvestre, aquele toque bem português, bem típico da nossa gastronomia, do sabor dos míscaros. Agora, deixamos aqui assim a massa a levedar um bocadinho, cerca de 1 hora, para ficar bem forte, e fica aqui assim a levedar. Podemos, se quisermos, podemos tapar a massa com um paninho limpo, para ela não ficar demasiado seca, e leveda. Após levedar, a massa aumentou de tamanho, conforme se pode ver, e vamos introduzir aqui o nosso recheio.
O que é que eu pensei aqui de recheio para o nosso pão? Vamos cortar queijo, neste caso um queijo português, também um queijo regional, em que colocamos no interior do nosso pão este queijo, assim cortadinho, em pequenos pedaços. Vamos buscar os nossos cogumelos e não os vamos saltear. Vamos buscá-los assim, mesmo hidratadinhos, e vamos colocá-los aqui assim no meio, desta maneira. Damos-lhe um toquezinho de especiarias com um bocadinho de colorau, uma especiaria bem portuguesa, aqui assim por cima, e, por que não, vir aqui buscar assim o nosso tomilho, que ajuda a dar aqui uma intensidade de sabor aos nossos cogumelos. Aqui assim o tomilho para dentro e fechamos o nosso pão desta maneira. Aqui assim, com o queijo e os cogumelos cá dentro, fica uma pequena delícia. Assim aqui esta bolinha. O que é que fazemos de seguida? Pegamos numa fatia de queijo, assim à rodela, e colocamos esta fatia de queijo aqui assim por cima. Esmagamos bem o nosso pão para ficar compacto. Damos mais um toquezinho de, neste caso, colorau, e polvilhamos-lhe com umas ervinhas, assim, neste caso o nosso tomilho, por cima. Colocamos no nosso tabuleiro para ir ao forno. Fica a levedar cerca de 1 hora, aqui assim. Após levedar, colocamos o nosso pão no forno e vai a cozer. Assim, a 220 graus, cerca de 30 minutos, para ficar assim bem tostadinho, bem intenso. Temos o pão já cozido e agora é só servi-lo. Aqui está, abrimos o nosso forno. Aqui temos bem crocante, bem delicioso e bem estaladiço o nosso pão de milho com os nossos boletos desidratados na massa e com uma textura excelente. Maravilhoso, está bem quente, retiro para cima da nossa tábua e agora é só servir aqui assim a nossa tradição com todo o sabor, neste caso, dos nossos ingredientes bem portugueses. Uma receita bem típica, fantástica e autêntica. O nosso pão de milho com os boletos e um queijinho derretido por cima. Bom apetite!